Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa mais uma atividade doutrinária da Associação Espírita Obreiro da Fraternidade. Queria dizer a vocês que é uma alegria de estar aqui presente, compartilhando desse momento, compartilhando desses instantes do nosso dia, do nosso fim de semana, para conversar a respeito do Evangelho, dos exemplos, das vivências, das experiências que nos chegam, que nos alcançam o coração e que nos inspiram a uma vida mais alta, que nos inspiram a nos conectarmos com o divino, a nos conectarmos com o Evangelho, no intuito de renovarmos nossas consciências, de assimilarmos essas novas ideias que para nós, espíritos imortais, surgem depois de tantos séculos de erros, de tantos séculos e milênios, né, de erros clamorosos. Nós nos encontramos agora com uma oportunidade sublime de alcançarmos uma criatura que somos nós mesmos, mais renovada, mais inspirada pelo Cristo e, portanto, mais elevada pelo amor. Que, nesse momento, a gente possa fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da existência, pela oportunidade de conhecermos o Evangelho a partir dos postulados, da perspectiva da doutrina espírita e de tantos exemplos de espíritas cristãos que passaram pela Terra a nos estimular, a nos beneficiar com as suas lutas, os seus desafios, os seus enfrentamentos, os seus sucessos, servindo de nós exemplos para que continuemos, cada um de nós, nas nossas lutas, nos nossos deveres, no cumprimento de nossas tarefas. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja. Então, irmãos e irmãs que estão aqui presentes, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, né? Desejar que tenhamos uma ótima tarde de reflexões, que possamos, então, nos permitir sedimentar no coração a necessidade de reflexão, de autocuidado, que é o que a meditação proporciona nesses instantes em que a palestra, o diálogo, as atividades doutrinárias nos permitem realizar. Porque, afinal, nós estamos refletindo, estamos pensando, estamos estudando e buscando nos aprimorar através da leitura, através do compartilhamento dessas experiências. E o tema de hoje, né? Chico Xavier, né? Esse homem que está sendo homenageado neste mês de abril, completando aí 115 anos, né, do seu nascimento, e que durante sua vida teve muitas realizações, muitos sucessos, mas permeado de muita luta, de muitos desafios, de muita perseverança e de muito amparo, porque o que podemos dizer que não faltou na vida de Chico e que não falta também na nossa é o amparo da espiritualidade amiga. Essa espiritualidade amiga que nos assiste, nos acompanha e que torce para os nossos sucessos. Porque junto de nós traçou, né, antes do nosso processo encarnatório, traçou os planos, traçou o mapa, né, pelo qual nós deveríamos percorrer nossa existência. E esses planos, esse mapa, na verdade, são o compêndio dos deveres que devemos cumprir, das novas verdades que nós devemos assimilar, dos novos conceitos que devem fazer parte da nossa vida, da nossa cultura, do nosso raciocínio.
mas principalmente os compromissos que nós assumimos perante a própria consciência e que precisamos, portanto, realizar esses compromissos, cumprir esses deveres para que nos encontremos plenos, né? Que ao final da existência nós olhemos para a caminhada que realizamos e uma coisa só nos faça feliz: a sensação do dever cumprido. E essa foi a existência de Chico. E para a gente iniciar um pouco das nossas reflexões, eu vou resgatar um diálogo em que Chico travou com Emmanuel quando se encontrava em um momento de dificuldade de sua saúde, que na verdade não se limitou a um momento, né? Ele mesmo dizia que durante toda a sua existência, a sua saúde física ela foi permeada por desafios. Chico trabalhou 4 anos, mais ou menos, numa fábrica de tecidos. E nesses 4 anos, ainda na infância, ele adquiriu doenças no trato pulmonar, decorrentes do contato com esses resíduos, né, da indústria têxtil. Ele também sofria de problemas de visão. E durante toda a sua existência, fora os pequenos acidentes da jornada, Chico sofria de alguns problemas que acometiam os rins, que acometia o fígado, que acometia o coração, porque sempre conviveu com uma doença chamada angina, uma condição cardíaca. E, portanto, sua vida no aspecto material, físico, né, corporal, não foi fácil. Fora isso, ainda tinha os problemas familiares, ainda tinha os problemas de ordem financeira, as limitações de ordem financeira, que não permitia a Chico qualquer tipo de luxo. Não permitia a Chico qualquer tipo de superfluidade na sua vida. Era uma vida de muita limitação. Era uma vida de muita dificuldade, pouquíssimos recursos à sua disposição, inclusive dificuldades essas que permeavam também o trabalho mediúnico. Não sei se alguns de vocês sabem disso, mas durante muitos e muitos anos, Chico Xavier psicografava nas madrugadas, que era o tempo que lhe sobrava, e ele utilizava as folhas de papel que ele mesmo comprava para escrever. Escrevia com lápis grafite. Eu não sei se vocês lembram que na época, em épocas mais recuadas, papel não era esse papelzinho bonitinho como a gente tem hoje, ofício, mas era um papel mais frágil. E quando Chico Xavier terminava de fazer as cópias, né, de psicografar, ele precisava bater o texto na máquina e, para reutilizar o papel, por conta da baixa possibilidade de recurso, ele apagava na borracha todos aqueles manuscritos após ter batido o texto na máquina de escrever e reutilizava aquele papel e repetia esse processo diversas e diversas vezes até que o papel não aguentava mais. Então, veja que só a partir desse aspecto nós vemos o compromisso, nós vemos o enfrentamento mesmo diante da dificuldade das mais simples às mais complicadas, que Chico enfrentou com um espírito de serviço, com um espírito de nobreza no cumprimento dos seus deveres. Então Chico se encontrava numa época em que as dificuldades das doenças corporais lhe atrapalhavam muito o serviço, e lhe atormentavam muito o coração. E nesse sentido, procurou então, com o auxílio da prece, a presença do Espírito Emmanuel, né? Figura que o acompanhou desde a eternidade,
e lhe apareceu no início de sua fase adulta, mais ou menos aos 17 anos de idade, nas suas corriqueiras meditações junto da lagoa, junto das águas, né, que ele gostava de passar horas a fio orando, meditando, na sua fé ainda católica, e se encontra com esse espírito quando Emmanuel solta aquela célebre frase, né, em que necessitaria dele 3 coisas para que a missão se realizasse. Chico Xavier já convivia com espíritos desde a mais tenra idade, né? Sua mãe biológica, quando desencarna, quando ele está na altura dos 4, 5 anos, ele já lhe aparecia desde a infância, já se aparecia presente na sua mediunidade, e tantos outros espíritos também já o acompanhavam, ele já tinha conhecimento, e Emmanuel disse que na tarefa que caberia a ele realizar, ele precisaria de 3 coisas. A primeira delas, a disciplina. A segunda, a disciplina. E a terceira, a disciplina. Então, Chico, desde a sua adolescência, um jovem de 17 anos, já tinha a consciência do que deveria realizar, embora não tivesse a noção dos enfrentamentos que ele deveria suportar. Apenas foi-lhes assegurado o amparo, ao mesmo tempo em que o esforço dele deveria ser o esforço da disciplina e da disciplina. Então, nesses momentos de tortura do coração, esses momentos de dificuldade, Chico procura Emmanuel e diz estar passando por muitas dificuldades e se considerava um seguidor de Jesus, de fato, se considerava que, de fato, ajudava as pessoas, que se esforçava por ser bom, e que, nessa forma, não mereceria o amparo de Jesus, no sentido de que ele pudesse ajudá-lo com as doenças, de que ele pudesse mesmo curá-lo. E Emmanuel silenciosamente ouve aquele relato e pede a Chico para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E pede para Chico ler em voz alta. E Chico lê: Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando Chico terminou de ler esse trecho, Emmanuel perguntou: Você prestou atenção, Chico? Ele disse: Prestei, sim, senhor. Jesus clama e chama por aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. E o vinde a mim, Chico, é um convite para que sejamos discípulos do Cristo. Se você se considera discípulo do Cristo, considere-se aliviado, passar bem. E ele vai embora. E Chico fica com aquela lição. A lição que muitos cristãos ainda não compreendem sobre o que é a relação de nós para com Cristo. Qual é a relação de nós para com o Evangelho? Qual é a relação de nós para com Deus? O que é que nós estamos buscando nesse intercâmbio com a espiritualidade, nesse intercâmbio com o divino, nesse intercâmbio com o Cristo, com o Evangelho? Muitos crentes buscarão, quando eu digo crentes, não estou me referindo simplesmente a uma denominação religiosa, mas a todos aqueles que creem no Cristo,
quando procuram a Jesus ou a Deus, nós nos perguntamos de fato o que nós estamos buscando. A maioria desses crentes, a maioria de nós, muitas vezes vai procurar as facilidades da vida material, seja através de presentes, de prosperidade material, de uma casa própria, de um carro, de condições socioeconômicas que só alimentam o ego, só alimentam a cupidez, só retroalimentam a inveja. Ou mesmo, muitos de nós vamos procurar o Evangelho sem a verdadeira sinceridade, buscando exercer dominação, exercer posições de destaque, para que agora a nossa vaidade seja recompensada. Quando nos relacionamos com Deus, na nossa infantilidade, no nosso egoísmo, em vez de idolatrarmos a Deus, procuramos a Deus idolatrando coisas. O Papa Francisco, desencarnado recentemente, uma certa feita, disse que o maior inimigo da fé não é a incredulidade. O maior inimigo da fé é a idolatria. E a principal idolatria é a idolatria do dinheiro. É a idolatria da matéria. Mais rasteira possível. O maior inimigo da fé é a idolatria. Porque a idolatria, em si mesma, ela não tem substância. Ela é seca por dentro, ela é oca. Nunca fez tanto sentido a expressão o santo do pau oco. Nunca fez tanto sentido a expressão sepulcros caiados. São lindos por dentro. Por fora, perdão. Por fora são ornamentados. São puros e alvos, brancos, pintados, bem decorados. Mas por dentro, essencialmente, ou há vazio absoluto, ou há podridão, decomposição e morte. Esses são os cristãos que procuram a Deus na idolatria das coisas materiais. E Chico Xavier enfrentou muitos desafios nesse sentido. Porque na sua obra, os seus livros renderam fortunas. Mas é de conhecimento público que Chico Xavier jamais se utilizou de qualquer recurso proveniente da comercialização dos livros. Todos os direitos autorais pelos quais os livros recebiam os recursos foram direcionados às instituições de caridade, direcionados aos trabalhos de assistência social e à manutenção das instituições que atendiam milhares de pessoas. Então, a autoridade de Chico no aspecto moral como médium, ela está muito bem solidificada nesse aspecto. Embora haja muitos outros aspectos a serem considerados. Mas nesse aspecto, sabemos e consideramos que a obra de Chico foi impecável. O seu comportamento, a sua atitude diante dos recursos, por entregar os direitos autorais à administração dos terceiros, não tomando para si como autor da obra esses recursos, fez ele
além de apresentar à sociedade uma abrangência ética e moral de sua tarefa, no sentido que deveria fazer o que era certo fazer e que fez, também o livrava das responsabilidades em torno da administração desses recursos, lhe deixando livre para executar as tarefas que lhe cabiam. Na condição de médium, na tarefa da psicografia, que era tremenda, como a gente viu, que requeria dele uma disciplina de horário, de rotina muito rigorosa, e, portanto, lhe permitia que sua mente e seu coração estivessem alinhados com a necessidade da tarefa. Fora isso, a gente também tem que considerar a disciplina de Chico no aspecto mediúnico propriamente dito. Porque ele mesmo dizia, embora fosse um homem repleto de defeitos, repleto de vícios, os quais em toda a sua vida buscou educar, ele mantinha uma fidelidade doutrinária e uma segurança em seu aspecto mesmo da tarefa mediúnica, digno de raríssimos espíritos. Então, se qualquer criatura desconhecedora da doutrina espírita questionar a validade das mensagens, a validade do trabalho do mediúnico do Chico, eu gostaria de dizer àqueles que me ouvem, que tranquilizem o coração. Porque perderíamos tempo rebatendo os incrédulos e nos assustaríamos desnecessariamente. Porque a seriedade com que Chico levou o seu trabalho, a honestidade e a sinceridade com a qual ele realizou a tarefa, nos permite dizer que quase toda a sua obra mediúnica, se não toda a sua obra mediúnica, está imaculada de erros. E eu diria que após o seu desencarne, certamente pela disciplina com que ele realizava a tarefa, pela dedicação que ele teve junto de Emmanuel durante sua vida e de tantos outros benfeitores espirituais, um trabalho lá no plano espiritual de revisão de sua obra, com certeza foi considerado, se não feito. De modo que, talvez, por alguma ocasião, alguma necessidade, houvesse ele de reencarnar, buscando, talvez, corrigir algum erro que tenha sido cometido. São possibilidades que a gente pode considerar com muita tranquilidade, sem que isso tire o mérito de sua tarefa, sem que isso tire o mérito de suas comunicações, sem que isso tire os resultados que o seu trabalho provocou e provoca nos corações da criatura humana. Porque muitas e muitas almas, ainda obstinadas no erro, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, vão querer colocar defeito na obra alheia. Chico Xavier, durante toda a sua existência, sofreu isso. Pessoas obstinadas em procurarem defeitos na sua obra. Gente, a gente precisa lembrar que até hoje procuram defeito na obra de Jesus. Avalie a obra de um simples médium brasileiro. Até hoje procuram defeito na obra do Cristo. Procuram colocar em xeque sua autoridade moral. Alguns autores vão até escrever que na pré-adolescência Jesus assassinou um amigo de infância.
Alguns absurdos são escritos, são ditos para invalidar o trabalho do Cristo, para invalidar a sua obra. Imagino que não fariam com um médium como Chico Xavier. Então, minha fala é no sentido de que nós nos tranquilizemos com relação a esses embates, que nada adicionam, que nada alimentam. Porque de nada tem substância divina, de nada tem substância de verdade. É apenas o orgulho e a vaidade se estremecendo, se debatendo para que não deixem de existir. Porque elas são muito exigentes. As criaturas rigoristas são extremamente exigentes. Mas essa é uma exigência seca, oca, sem substância. É preciso enxergar de mais alto. Porque o próprio mestre disse que a gente reconhece uma árvore pelos frutos que ela dá. E eu pergunto, quais são as árvores, quais são os frutos que as árvores mais rigorosas dão? Quais são os frutos que as criaturas mais obstinadas na crítica dão? Porque em obra mediúnica, o que mais tem em torno de obra mediúnica, em torno de médium, é crítico. Pipoca de crítico. Qualquer médium que se destaque. Chico Xavier passou pela Terra praticamente embaixo de apopos, de críticas, inclusive dentro do movimento espírita, não só fora dele. Ainda hoje, não só Chico, como tantos outros médiuns, também sofreram o inferno da crítica. Também sofreram as palavras violentas, a incredulidade, a dificuldade de compreensão. Logicamente que nós devemos avaliar uma obra mediúnica no seu teor, na sua riqueza e pureza doutrinária. Essa avaliação rigorosa no sentido doutrinário não deve ser menos caridosa por conta disso. A gente não pode deixar de considerar a caridade como o eixo central de nossa conduta. E não é só a conduta das mãos, dos pés, da boca, mas principalmente a conduta do pensamento e do sentimento. Então, quando eu vejo um médium em serviço, apesar dos meus defeitos, apesar do meu ceticismo, apesar da minha dificuldade de compreensão, e muitas vezes por conta disso, eu sempre coloco o benefício da dúvida como o primeiro fator para atestar o serviço do outro. E sempre temos que ter o cuidado de buscar a substância do serviço. Porque médiuns haverão que procurarão o destaque, que procurarão em seu serviço uma recompensa às vaidades. Mas também médiuns haverão que realizarão o seu trabalho em silêncio, de forma anônima, com a tranquilidade do dever cumprido, da consciência reta, e com a busca de melhorar-se. Antes de sabermos classificar quem é quem, a caridade nos diz que não devemos julgar
a quem quer que seja. Porque nós desconhecemos o coração do outro. Nós desconhecemos a dificuldade pela qual o outro está passando. Nós desconhecemos a necessidade que o outro tem de realizar-se, de estar junto do Evangelho, de buscar aprimorar-se. Nesse sentido, então, não nos cabe, enquanto espíritas, enquanto estudantes do Evangelho, tecer qualquer crítica a qualquer trabalho antes de uma análise profunda de todo o contexto que envolve um trabalho mediúnico. Então, os mais rigorosos, os mais rigoristas, os mais burocráticos em matéria de espiritismo e mediunidade, eles vão se apressar em criticar. Eles vão se apressar em buscar defeito. Eles vão se apressar em invalidar o serviço do outro, antes de se preocuparem consigo mesmos, com o cumprimento dos próprios deveres. E se preocupam com isso, muitas vezes é para atender a uma exigência da vaidade. Porque é muito fácil para um espírito crítico olhar para si e se considerar uma criatura plenamente justa. É muito fácil. Na rapidez em que ela critica, ela se considera justa. Se considera justificada por fazer a crítica. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente olha para Chico Xavier, só o que a gente consegue ver é simplicidade. Quando a gente olha para Chico Xavier, não tem uma construção de uma figura que tem por objetivo, por finalidade, ser carismática. Se ele representa um líder religioso para as criaturas, para ele mesmo, ele é um simples médium. E nesse sentido, por se considerar nesta posição, ele não busca o destaque de sua própria imagem. A imagem de Chico, ela se constrói naturalmente pela sua cultura, pela sua vivência familiar, por ter nascido em um berço pobre, por ter nascido em uma cidade pequena, por ter vivido entre os simples. Então a gente não vai encontrar característicos em Chico que vão querer exercer qualquer poder de dominação de consciências. O seu exemplo não está na sua imagem. A imagem do Chico por si mesmo é simples. Mas para ratificar a sua imagem, a sua conduta é igualmente simples. A fala, o comportamento, o modo de se apresentar, sempre buscando a simplicidade para que não se exalte a sua personalidade. Para que não se exalte sua personalidade. Quando Cristo diz reconhece-se a árvore pelo seu fruto, não é um reconhecimento à árvore que busca-se. Mas a nós cabe uma postura de gratidão pelo fruto que ela dá. A árvore cumpre o seu dever. E no caso de Chico Xavier, é mais engraçado ainda. Porque permeia a sua vida, permeia sua rotina, o contato com Emmanuel. E Emmanuel, apesar de ser um professor muito austero em muitos aspectos, também era uma figura irreverente, bem-humorada, que não permitia que o desânimo batesse a porta do Chico. Ou vocês acham que um dia um bom espírito viria para educar a uma criatura humilhando ou desanimando? De jeito nenhum. Quando Emmanuel diz morra com a educação, ele não está sendo rigoroso
ou humilhando Chico? Ele está educando. Ele está dizendo, meu filho, não se atormente. Não. Você vai morrer em tormenta? Se você for morrer, você vai morrer em desespero? É essa a reflexão. E aí, certa feita, Chico Xavier dialogava com Emmanuel e deixa eu resgatar aqui rapidinho. E nesse sentido ele conversava dizendo o seguinte: em 1987 estava me recuperando de uma pneumonia muito forte, que me deixou muitas sequelas e diversas infecções do trato renal. Comecei então a pensar como é que eu ia fazer para trabalhar. Nisso me apareceu o espírito de Emmanuel e disse. E eu disse a ele: Senhor Emmanuel, o senhor imagina que eu agora estou com 77 anos. Já me sinto muito velho e desgastado pela própria idade física. O senhor acha que, apesar da idade, eu vou poder continuar trabalhando mediunicamente, e em especial na tarefa do livro? Ao que Emmanuel respondeu. E eu vejo isso de forma muito irreverente, muito tranquila. Chico, eu considero você como uma pessoa humana, a quem eu muito estimo. Mas vamos imaginar que você é um burro que envelheceu puxando uma carroça de entrega de cartas, com mensagens em nome de nossa fé em Jesus Cristo. Na condição do burro, você está realmente em grande desgaste. Mas, continuando o seu tratamento com os remédios humanos, faremos também por você o que pudermos, a fim de ajudá-lo. Olha que carinho, ao mesmo tempo, a Emmanuel fala com ele. Que carinho. Faremos também por você o que pudermos, a fim de ajudá-lo. Nesse ponto do diálogo, ele fez um intervalo e falou assim: também devemos considerar que é melhor trabalhar com um burro velho e doente, que já nos conhece o sistema de serviço, do que colocar apressadamente conosco, nós, os amigos desencarnados, um burro muito moço, equivalendo a um potro ainda bravo, capaz de quebrar a nossa carroça e complicar o nosso serviço. Olha que exemplificação Emmanuel dá do serviço, do trabalho. Porque as criaturas que criticam, as criaturas que apontam os erros, em sua imensa maioria, são criaturas perfeccionistas. E, pela condição tal, em essência de um perfeccionista, nada faz para que não caia no erro. E o problema está em nada fazer. Leia do engano. O problema do perfeccionista não está em, teoricamente, almejar a perfeição, mas está em nada fazer com a justificativa de que não faria perfeito, por conta do seu rigorismo. Então, Chico Xavier, o burro velho e quebrado, vale mais do que um burro ainda moço, bravo, exigente, que poderia comprometer a tarefa. Porque mais vale um sábio que pouco realize do que um ignorante que nada faça. Mais vale alguém que, mesmo ao quebrado, transmita luz do que uma criatura rigorista, exigente, perniciosa, que se mantenha nas trevas. É, portanto, necessário nós abrirmos nosso coração no entendimento mais amplo do que consiste a nossa tarefa no mundo. Lembro-me de Paulo de Tarso, quando ele encontra Jesus nas proximidades da cidade de Damasco. E
num momento de profunda reflexão, de profundo abalo de suas emoções e do seu raciocínio, Paulo de Tarso tem a lucidez de perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Muita gente não entende a profundidade dessa pergunta. Talvez nem se questione por que Paulo fez essa pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? De forma muito inteligente, extremamente perspicaz, a conversão de Paulo ao cristianismo se dá com uma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Representando o primeiro mandamento da lei de Moisés. Acho que muita gente não tinha parado para se perguntar isso. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Paulo teve tempo e energia para raciocinar no primeiro mandamento da lei e fazer essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Paulo compreendeu que amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, é cumprir o próprio dever. E para cumprir o próprio dever, é necessário realizar uma tarefa de autoconhecimento. Se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos ter um contato íntimo com a divindade, nós precisamos compreender que o caminho está encerrado na frase: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Compreendendo isso, Paulo, olhando para si mesmo, se coloca como um servo do Cristo. Senhor, Senhor, eis aqui teu servo. O que queres que eu faça? Lembro-me de Maria, quando no encontro com o anjo Gabriel, mediúnico, não foi sustentado por nenhum fenômeno de natureza mística, aquele encontro. Foi um encontro mediúnico, porque Maria era uma médium, assim como tantas e tantas criaturas que viveram na mesma época que ela. Ela faz a seguinte afirmação, quando recebe a notícia de que receberia em seu ventre um enviado de Deus: Senhor, eis aqui a tua serva. Maria não era tola, apesar de uma criança, apesar de nova. Ela não era tola. Ela era educada nos preceitos judaicos. Ela reconhecia também o primeiro mandamento. Paulo reconheceu o primeiro mandamento. E Paulo fez a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Maria afirmou: Senhor, eis aqui tua serva. Chico Xavier, na sua oportunidade, afirmou: estou pronto para o serviço que me cabe realizar. Então basta um exemplo. Basta apenas um exemplo da vida de Chico
para sedimentar no nosso coração a certeza do que devemos realizar. É esse exemplo. O exemplo de, no momento em que foi chamado, assim como aconteceu com tantos outros na história, disse estar pronto para a tarefa. A partir desse ponto, sua vida se transforma através de sua dedicação. Embora saibamos do amparo constante da espiritualidade. Esse mesmo amparo não nos falta. O que falta em nós é, muitas vezes, o espírito de boa vontade, o espírito de serviço. Mas se quisermos encontrar felicidade ainda no mundo, e se quisermos estreitar essa comunhão com Deus, é preciso nos façamos a pergunta: Senhor, o que você quer de nós? Senhor, o que tu queres de mim? E conhecendo a si mesmo, sabendo dos deveres que devemos cumprir na vida, em afeto, em trabalho, em serviço, em amparo ao próximo, nós vamos encontrar essa comunhão, e nós vamos nos encontrar com a alegria da convivência com o Pai. Com a alegria e a dignidade e a honra da convivência com essa espiritualidade amiga. Uma convivência de profundo respeito, uma convivência animada, amparada pela alegria em torno do Evangelho de Jesus. Então, esses exemplos nos servem para inspirar, não para nos rebaixar na condição de pecadores. Porque nessa condição nós já estamos. Mas para olharmos da vida, olharmos para a vida de mais alto e para o alto, para frente, em torno dessa busca incessante por nos aprimorarmos, por nos renovarmos em atitude, em serviço, no cumprimento dos nossos deveres. Qual é a diferença de Chico para qualquer outro médium? Nenhuma. Ele não era portador de uma mediunidade especial. Tiveram muitos outros que apresentavam faculdades mediúnicas tão intensas e tão amplas quanto a de Chico ou mais. Temos muitos exemplos disso. Eurípides Bassanufo, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Qual é a diferença de Chico para os outros? Para qualquer outro médium, os anônimos também. Nenhuma. Nenhuma. Chico se destaca por uma mitificação em torno do seu nome na sociedade, mas o seu destaque pessoal está na sua perseverança em cumprir os próprios deveres. De fato, sua obra é imensa e alcançou milhões de criaturas. Talvez na nossa esfera medianímica, na nossa esfera como medianeiros, nós vamos encontrar um público, um alcance limitado. Mas o nosso dever não deixa de ser igualmente necessário perante os compromissos que assumimos, como foi o de Chico. Não subestimemos a tarefa pelo limite do alcance que ela pode chegar. Não subestimemos a tarefa pelo tamanho dela. Não limitemos a nossa seriedade, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, porque a tarefa tem uma esfera limitada de alcance. Porque se a gente fosse se atormentar para aumentar o alcance da tarefa, para multiplicar os números de atendimentos, a gente estaria atendendo
talvez e simplesmente ao ego, à vaidade. A nossa preocupação primeira deve ser do cumprimento dos nossos deveres, de viver em torno do pensamento, do sentimento, da comunhão para com Deus. O nosso coração deve estar a todo momento estimulado nessa convivência com Cristo, com Deus, com a espiritualidade. E não preocupado com o alcance, o número. Não é isso que devemos nos preocupar. Até porque a gente não sabe onde a mensagem chega. Mesmo que a gente ache que está limitada ali ao nosso círculo mais íntimo, através do exemplo ela alcança fronteiras que a gente nem imagina. No plano físico e no plano espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, se nós pudéssemos deixar uma mensagem na noite de hoje, seria essa. A de que nós nos concentremos na busca pelo autoconhecimento e pela compreensão dos deveres que nos cabem, e pela aceitação desses deveres, e pela execução desses compromissos, pela desincumbência desses compromissos. Que nós nos encontremos ao final dessa caminhada tão curta que é a caminhada terrena nesta vida, realizados, no sentido de que cumprimos os deveres que nos cabiam. Pois temos muitos exemplos de criaturas que encontraram essa felicidade. Chico é uma delas. Chico é uma dessas criaturas. Lembremos do seu exemplo. Do quanto ele enfrentou, do quanto ele sofreu, do quanto ele realizou. Mas em nenhum momento ele buscou destacar sua imagem. Ele apenas era um burro carregando uma carroça, repleta de mensagens do Cristo, através de espíritos abnegados, amigos, benfeitores, buscando trazer para a alma humana adoentada conforto, consolação, inspiração, ânimo, para que nos encontremos mais felizes, para que nos encontremos mais ditosos. E para encerrar, então, vou fazer a minha singela homenagem a Chico, tentando cantar essa canção Cisco de Deus. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela. Em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro além do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade, do bem,
falando aos seus ouvidos: a morte não existe, ante o mal luta, serve e resiste. Quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais dos céus, cores dos céus, rumos dos céus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus, de Deus.